Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo que nós faremos nesse momento, estudos do ensinamento sagrado. Prazer enorme estar com vocês novamente, né? Nosso tema de hoje é o sucesso depende de você aprender a dominar seu mundo mental com bons pensamentos. Vocês estão bem? Daqui a alguns dias já chega o Natal, mais um pouquinho já aí estamos entrando em 2022. Como é que estão aí os seus projetos, seus planos? O ano ainda não acabou, ainda temos alguma coisa para fazer, mas que 2022 seja maravilhoso e que a gente possa atuar de forma firme e convicta, como filho de Deus que somos, para fazer um ano auspicioso, né? Então, vamos lá, caminhando aí para o encerramento desse ano, desejando aí a todos já, desde o princípio aqui, um 2022 maravilhoso para vocês, tá bem? Então vamos lá, nós vamos estudar esse tema que trata, né, em cima de pensamentos e o controle, né, do mundo mental, né, para que a gente domine esse mundo mental e tenha aí condições de ter um futuro, um destino auspicioso, né? Mas isso começa aqui no varejo, no nosso agora, no nosso dia a dia. O livro que nós vamos estudar está aqui, O Verdade da Vida, volume 7, né? Está na página 105 do livro. Começa esses capítulos, né, que nós vamos estudar hoje a partir da página 105. Mas eu vou utilizar esse aqui, que é um velho companheiro de longa jornada. Está comigo já há muitos anos, ele trabalha comigo, seja divulgando a Setionei, seja em estudos particulares, seja em decisões que a gente toma. Verdade da Vida, volume 7, trata sobre vida cotidiana. Quem ainda não tem, vai aí no endereço da nossa livraria, adquira o livro, aproveita já também, adquira aí os preceitos, né, para 2022, faça aí, né, a pulverização, né, esparrame aí as palavras sagradas do nosso ensinamento, Seichonoye, cunhado aí pelo, né, ensinamento cunhado pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, leve aí ao maior número de pessoas possível, seja através dos livros, seja através, né, dos preceitos diários e tudo mais. Vamos lá então estudar esse tema maravilhoso para que a gente possa conquistar realmente uma vida plena, manifestando toda a nossa capacidade infinita de filho de Deus, que começa por dominarmos os nossos pensamentos, dominarmos o nosso mundo mental, né? Se a gente consegue dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, com certeza
nós teremos aí um futuro maravilhoso. Iniciando aqui o nosso estudo, então, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz o seguinte, na página 105. Você acha que um pensamento que lhe surge e desaparece logo em seguida realmente desaparece desse mundo ou das profundezas da sua mente? Você acha que você pensa qualquer coisa, mesmo que seja um flash, seja uma coisa bacaninha, seja aí uma espetada em alguém, será que você solta isso e por mais rápido que seja esse flash, ele some, ele não fica aí vagando e não vai criar a forma? Vamos lá então, até esses flashes a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos rápidos, esses desejos, sejam eles bons ou ruins, né? No caso dos bons deixa andar, mas no caso dos ruins dá aí uma cuidada antes até de emitir o pensamento. O mestre fala o seguinte, e aí ele cita Carlyle nessa página aqui, que é um escritor, né, um historiador escocês lá do século XIX. Ele fala o seguinte, teus pensamentos constituem, né, Carlyle diz, né, e o mestre cita, teus pensamentos constituem a arma que subjuga teu próprio destino. Se mantens pensamentos destruidores em relação a um indivíduo ou a um grupo, acabarás por ferir mortalmente, mesmo que não puxes o gatilho de uma arma de fogo. E aí ele finaliza esse texto aqui. O resultado dos pensamentos que o homem mantém em sua mente acaba se manifestando inevitavelmente. Mandou para o universo, isso vai pingar em algum lugar. Não tem jeito, é que nem um balão subiu, tem que cair. Se ele cair, bacana, legal. Se ele cair queimando, cair fazendo algum estrago, não está legal esse pensamento. E aí o mestre escreve o seguinte, ele explica, o pensamento é uma espécie de vibração. Aqui ele coloca entre parênteses verbo. E todas as coisas do universo são constituídas por vibrações. Assim sendo, uma vez formado um pensamento, ele passa a ser uma semente de força criadora. Entendeu o porquê qualquer flash que você dispara, ele, na verdade, ele é uma semente? Uma sementinha, mas é uma semente. E aí ele coloca ali, essa semente tem força criadora, que um dia germinará e atuará em nossa vida, depois crescerá mais e mais, até tornar um criador que exercerá influência sobre toda a humanidade. E aqui ele vai explicar por quê, porque esses pensamentos vão se afinar com outros pensamentos da mesma, né, da mesma sintonia, da mesma vibração, por consequência, vão criar aí um volume, criar uma massa, que é o que ele diz que se torna em um criador e passará a fazer, né, passará a exercer influência sobre toda a humanidade. E na sequência, o Sagrado Mestre cita um outro, né, pensador americano, o Ralph Emerson. Ele diz o seguinte, esse pensador, né, o Ralph diz, as ideias lançadas pelos santos e gênios transformam o mundo. Ao afirmar isso, ele provavelmente, né, Ralph Emerson, provavelmente se referia a ideias manifestadas através de livros e conferências. Mas isso se aplica também a ideias não proferidas, pensadas, mas não faladas, né? Então o mestre diz o seguinte, as ideias, agora o mestre, né, dá uma arrematada aqui nesse pensamento aqui do Ralph Emerson. As ideias constantes na mente humana e até mesmo as ideias que passam rapidamente pelo cérebro encontram eco neste universo. Atraem-se umas às outras, agrupam-se. Lembra? Sintonia da mesma vibração. Formam um coro e ampliam-se. Então, ao se alojarem na mente de determinadas pessoas, passam a se manifestar como atitudes concretas e acabam movimentando o mundo todo. Você joga os pensamentos, eles se agrupam, e aí alguém em algum lugar, em algum momento, vai estar pensando alguma coisa afinada que esse volume de pensamentos agrupados, e aí acaba influenciando esta pessoa, a vida desta pessoa. Por isso que ele diz, se manifestam como atitudes concretas e acabam movimentando o mundo todo. E aí ele continua aqui, o mestre diz o seguinte,
Em seu contato com inúmeros, ele fala, em seu contato com inúmeras pessoas ao longo de sua vida, você deve ter conhecido vários tipos humanos, aqueles que lhe parecem simpáticos, aqueles que lhe parecem inacessíveis devido ao ar altivo, aqueles dos quais deseja manter distância por causa do modo agressivo ou ar astutos, malandrinho. Aqueles que parecem mesquinhos e vis, aqueles que parecem generosos e muitos outros tipos, de comportamentos e pessoas, de personalidades, De onde será que vem esta impressão, o mestre indaga? Essa atmosfera peculiar a cada indivíduo que pode ser, por exemplo, radiante ou sombria, calorosa ou fria. Da onde vem isso? E o mestre responde, ela vem da personalidade de cada um, a qual é constituída não só da mente que aparece à tona, da consciência, mas também da mente global. Essa mente global é a somatória das tendências, e dos hábitos da mente. Essa é a mente global, tendência. Tem uns que têm uma tendência boazinha, espertinha, docezinha, amarguinha, então tem uma tendência de repetir, intransigência, arranhetice, e aí tem os hábitos bacanas também, altruísta, positivo, otimista, entusiasmado, aquela coisa toda, Por isso que ele coloca então que essa mente global é a somatória de todas as tendências e hábitos da mente. E ele escreve assim ainda, na página 107, todos aqueles que desejam realizar alguma obra importante nesta vida, devem tornar-se pessoas de cuja personalidade emane uma atmosfera com o mágico poder de cativar os outros. Sua atmosfera. E aí eu pergunto, que tipo de atmosfera você está emanando hoje? Você está repelindo? Você está atraindo? Que tipo de situações que você hoje tem à sua volta, que foram atraídas pela atmosfera que você emana? Você está satisfeito com isso? Está satisfeita com isso? Tá não? Tá bacana? Tá não? Analisa isso. Ou seja, você não é vítima dessa atmosfera. Você está emanando. Se você está emanando, você está gerando, energia. Então você tem que corrigir essa energia que você está mandando, esses pensamentos, e mudar essa atmosfera, se por acaso essa atmosfera não está do seu agrado. E se você continuar repetindo esse padrão, com certeza você vai ter aí dias futuros que não vão ser nada agradáveis ou nada dentro daquilo que você merece e espera de uma vida saudável, de uma vida próspera, de uma vida generosa, de uma vida com amor, com pessoas queridas aí à sua volta. E você contribuindo e sendo também ator, agindo, propondo e também contribuir, além de propor, também fazendo parte desse universo aí de boas ações. Aí ele coloca aqui, todos aqueles que desejam realizar alguma obra importante, então repetindo, nesta vida devem tornar-se pessoas de cuja personalidade emana uma atmosfera com o mágico poder de cativar os outros. Há pessoas que procuram agradar os outros com uma fala macia, adulações, sorriso falso, não fácil, falso, mas é impossível cativar realmente com esse expediente. E aí vem a sacadinha, que está atrás, dessa mente global. Ele coloca aqui, a mente global dos outros, que se oculta sob a mente consciente, não se deixa atrair apenas por essa fala macia, bajulações ou sorriso falso. Você tem ali uma trava, você tem ali um filtro. Ele coloca aqui, quanto mais frequentes forem as tentativas de uma pessoa agradar aos outros com adulações, dissimulações e atitudes artificiais, mais distorcida se tornará a mente global dessa pessoa. Consequentemente, a atmosfera que dela emana passa a causar a impressão de baixeza e astúcia. Ou seja, a gente começa a perceber a baixeza da vibração da outra pessoa. Nossa mente global que está lá, ela não deixa afetar isso. Ou passa a trabalhar aí com o filtro. Mas se você não tiver um espírito firme, ele coloca lá, você acaba também deixando aí alguma coisa acontecer. Por isso que ele coloca aqui, consequentemente, a atmosfera que dela semana, essa imagem distorcida, que tornará a mente global, a mente global dessa pessoa, dessas atitudes artificiais, ele coloca aqui, consequentemente, a atmosfera que dela emana passa a causar uma impressão de baixeza e astúcia. Aí ele diz, caro leitor, o caráter de uma pessoa é o verdadeiro autor de seus atos.
O caráter é o verdadeiro autor de seus atos. Não adianta dissimular a conversa fácil, porque a coisa acaba emergindo, em algum momento aparece. Ele coloca aqui, não pense que a personalidade do indivíduo possa causar em outro uma impressão diferente daquilo que ele é realmente. Mesmo ele falando alguma coisa, a pessoa falando alguma coisa, se ela tiver essa fala macia, essas atitudes dissimuladas e artificiais, a teu subconsciente lá, ele está percebendo isso. Né? Tua mente está percebendo isso. Por isso que ele diz aqui, uma pessoa que mantém sempre pensamentos desonestos irradia uma atmosfera de desonestidade, mesmo quando procura parecer honesta. Pode ser que a mente superficial dos outros, né, tome por verdadeiro o temporário aspecto honesto dessa pessoa, mas a atmosfera que dela emana acabará infalivelmente revelando como ela é na realidade. Por isso que em algum momento você fala, não vou com a cara desse fulano, não vou com a cara dessa fulana, não cheira bem. E o mestre, em outra literatura, ele diz que o espírito tem um odor, né? Por isso que tem esse ditado popular, né? Não me cheira bem, isso não me cheira bem, essa pessoa não cheira bem, e não é nem pelo perfume, né, que ela está usando, é o odor espiritual que aquilo está emanando, né? Aí ele diz assim, o fato é que tanto os pensamentos como o caráter são verbos, são vibrações, e assim sendo, irradiam-se tais como ondas de rádio e acabam se revelando. E aí ele fala que uma harpa tem som de harpa, um piano tem som de piano, né? Ou seja, quem é mau caráter vai ter emissão de som de mau caráter, não vai ter outro jeito, né? E quem é bacana, quem é altruísta, quem é positivo, quem tem o caráter correto, né? Ele ilibado, ele com certeza, ele emana isso também, emana uma atmosfera de confiança, de parceria, de comprometimento, né? De estar junto, né? Por isso que ele coloca aqui, será que nós seres humanos não estamos descuidando de nós próprios? Muitas vezes esforçamos-nos por parecer puros e nobres, quando na verdade permanecemos impuros e mesquinhos. Será que a indulgência com nós mesmos, né? Será que por indulgência conosco mesmo, né? Pensamos que podemos manter impuros e mesquinhos por dentro, contanto que parecemos boas pessoas à vista dos outros, ou seja, por dentro pão bolorento, por fora aquela coisinha bonitinha, bem embalada, né? Então ele fala assim, o modo de viver aceitoné consiste em melhorarmos e engrandecermos as nossas qualidades internas e em progredirmos com a ajuda de colaboradores e bens materiais que atraímos com as vibrações emitidas por essas qualidades internas. Ou seja, dominando o seu pensamento, cuidando dele, cuidando de forma positiva, de forma altruísta, de forma correta, a gente consegue ter uma atmosfera, sermos verdadeiros, como tudo é vibração, a nossa vibração se conecta com a vibração do outro, né? E aí, ou dos outros, e aí a gente consegue crescer na carreira, consegue manifestar saúde, consegue contratar pessoas, consegue um emprego bacana, consegue uma companheira, consegue um companheiro, consegue ter uma vida auspiciosa quando a gente tem esse alinhamento mental conectado com as coisas maravilhosas que Deus nos deixou, né? Deixou como herança para nós que somos filhos de Deus perfeitos e maravilhosos, ok? Por isso que ele coloca aqui, podemos saber o que o outro pensa a nosso respeito, ou seja, saber se ele é nosso inimigo ou nosso aliado, através da atmosfera que ele emana da sua personalidade. Tá? E aí o mestre vou dar uma adiantada aqui na página, ele escreve o seguinte aqui no rodapé da página 108. Pode ser que, enquanto ele estiver falando, as vibrações de suas palavras interfiram na atmosfera. Olha como a mecânica funciona. Pode ser que, enquanto ele estiver falando, as vibrações de suas palavras interfiram na atmosfera que emana da sua personalidade e por essa razão não consigamos perceber o que ele pensa realmente. Mas, nas pequenas pausas entre uma frase e outra, podemos captar com clareza a sua atmosfera. E o mestre fala assim, você vê, quando ele para, nossa mente capta a real intenção da outra pessoa. Enquanto ele está falando, ele está manipulando, tá? Fazendo aquela cortina de fumaça, né? Fazendo aquele entretenimento, aquela mágica. Mas aí, entre uma frase e outra, a hora que dá uma pausinha, a gente consegue instintivamente perceber, né, essa manipulação, né? Essa não
honestidade. Por isso que ele coloca, é por isso que pessoas que desejam esconder dos outros seu verdadeiro caráter têm muito medo de ficar em silêncios. As pessoas escondem maldade e ódio em seus corações, bem como as que guardam um amor secreto ou algum segredo. Temem muito esses momentos de silêncio. Já as pessoas que, mesmo em silêncio, conseguem transmitir calorosos sentimentos de amor ao próximo, são pessoas de coração aberto, que nada têm a esconder. Ok? Então, tem pessoas que falam para esconder os sentimentos, como ele coloca aqui, amor secreto, ou um outro segredo, ou maldade, ou ódio em seus corações, né? Mas há pessoas que, mesmo em silêncio, conseguem transmitir calorosos sentimentos de amor ao próximo. São as pessoas de coração aberto, que nada têm a esconder. São aquelas pessoas que você já tem uma afinidade instantânea. É que a gente costuma dizer, poxa, te conheci hoje, eu conheci há 2, 3 meses, parece que já te conheço uma vida toda. Né? Se você sendo uma pessoa correta, honesta, você conecta, afina com esse espírito, com essa mente, e aí tem essas qualidades que mesmo em silêncio, a pessoa, né, emana esses sentimentos calorosos, né? Por isso que também tem aqueles amigos antigos que você fica muito tempo sem vê-los e quando você os encontra parece que faz nada, ontem que a gente se encontrou, né? Por quê? Porque tem essa afinidade, esse carinho, esse sentimento quente de amor, de reverência, de gratidão, de admiração, né? Então, vamos lá. Aí o mestre escreve o seguinte aqui. Não sejamos pessoas do tipo que causa repulsa aos outros. Pelo contrário, sejamos pessoas que em todas as circunstâncias infundam simpatia e confiança. Ou seja, o nosso sucesso passa por isso, dominar os nossos pensamentos e que a gente emita sempre, sempre, sempre pensamentos, né, que infundam simpatia e confiança. E quando em algum momento você tiver amargurado, decepcionado, a coisa não correu bem, não deu certo, seja lá o que aconteceu, você faz com que não, né? Você trabalha somente para emitir pensamentos positivos. Não fica arranhetando, reclamando, porque como os pensamentos eles emitem vibrações. Lembra no começo que a gente falou, essas vibrações são jogadas, esses pensamentos são jogados, que eles se afinam com outros e criam uma massa, criam um corpo, como é que escreveu aqui, criam um coro e acaba retornando, feito um bumerangue em algum momento, esses sentimentos negativos, essas agressividades que a gente emanou em algum momento. Por isso que ele escreve aqui, nos contatos que mantemos, seja no lar, seja no trabalho, na escola, nas relações, o importante é a atmosfera que emana de nós e o eflúvio dos nossos pensamentos. Mesmo quando o mercado de emprego anda fraco, ou quando a empresa decide reduzir o seu quadro de funcionários, as pessoas que irradiam a atmosfera alegre e positiva, que cativam a simpatia e a confiança, nada precisam temer. E isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu estava na área corporativa no segmento de laticínios, né, numa empresa nacional de Minas Gerais. Nós tivemos ali nosso gerente, saiu, ele pediu demissão e ele trouxe o time todo, né? Só que aí, passado meses, ele teve uma outra proposta, saiu e deixou a gente meio, como a gente costuma dizer, viúvo da presença dele dentro do time. E aí veio um diretor da matriz para cá, para São Paulo. E aí o que aconteceu? Ele começou a corta aqui, corta lá, ele entendeu como é que funcionava o mercado aqui em São Paulo, dentro daquilo que ele queria implementar, quais os que tinham perfil para isso e para aquilo, e aí ele foi cortando um aqui, cortando um outro ali na área comercial, né? E aí algumas pessoas, alguns colegas, mas Fernando, você não fica preocupado com isso que está acontecendo? De jeito nenhum. Seja lá o que acontecer, sempre Deus no comando, Deus orienta, eu e Deus somos um só. Se eu sair, porque a minha missão aqui acabou, tem uma outra em outro canto. Ou então, né, tem aí um desafio maior aí, de repente, de um negócio próprio em outro local, né, em outro segmento, se for o caso. E aí eu continuei trabalhando, continuei entregando. Ele saiu comigo algumas vezes, visitando clientes aqui em São Paulo. E ao final de 2 meses dele trabalhando conosco, ele demitiu mais pessoas aqui e ali e, por fim, ele terminou entre aspas, a limpeza dele dentro daquilo que ele achava que era interessante para a companhia, né? Para a empresa. E aí ele juntou todo o time e aí ele foi falando, né? Ele juntou todo o time, gente, aqui é o nosso time, é esse time que eu vou ficar, esse time que nós vamos dar a volta por cima, vamos construir aí uns novos desafios, vamos galgar aí novos desafios e eu conto com vocês. E aí ele foi colocando as características de cada um, né? Um lá tinha mais
questões estratégicas, os outros sacavam mais de planilha, outro tinha mais comprometimento. E no meu caso, que sempre fui bom de relacionamento, ele falou, Fernando, você além dos relacionamentos maravilhosos que você tem com seus clientes, eu preciso de duas coisas que você tem na sua personalidade que é importante no nosso time aqui, que é a tua energia e a tua alegria. Então, fechou. Ou seja, eu nem tão bom era assim de planilhas, de Excel e tudo mais, mas dentro daquilo que ele queria para compor o time, cada um tinha uma característica que somavam e iam fazer a coisa acontecer. E foi o que aconteceu, né? Dali para frente a gente arrancou e a coisa foi bacana, trabalhamos muito bem e tivemos aí sucesso naqueles projetos que a gente colocou. E aí, passado um tempo, eu tive uma outra proposta, acabei saindo da empresa e aí foi. Mas o legal foi isso, ou seja, uma característica que nem é tanto voltada para produtividade, mas que compõe o ambiente do time. Motivação, alegria, companheirismo, participação, essa coisa de você fazer acontecer. Então, por isso que ele coloca aqui, né? Nós precisamos ter, né? Precisamos ser pessoas que irradiam a atmosfera alegre e positiva, que cativam a simpatia e a confiança, né? Das pessoas, nada precisam temer. Nós não precisamos temer quando a gente tem essas vibrações, né? De somar, de contribuir. E aí ele coloca uma outra coisa na página de trás aqui, né? Aliás, ele faz uma pergunta. Num único dia, quantas vezes você sente rancor pelos outros? Quantas vezes você se incoloriza com os outros? Quantas vezes você se aborrece com os outros? Se vive, né, todos os dias, sem ser assaltado por tais sentimentos, você é um bem-aventurado. Sem dúvida, você é uma pessoa que irradia, né, de todo o seu ser uma agradável atmosfera de bondade. Ou seja, a gente não é anjo desse jeito, né? Em algum momento o trânsito provoca, em algum momento, né, alguma decepção provoca, em algum momento alguma coisa não calha, né, com o resultado que você queria no teu projeto ou no teu plano. Às vezes aqui em casa, né, alguma coisa corre mal, alguma discussão acontece, alguma arbitrariedade, alguma provocação, alguém está de mau humor, ou mesmo no trabalho, o diretor, o chefe, o comandante ali não está num bom dia, acaba sendo ríspido e a gente acaba tendo um pensamento ruim. Se isso acontecer, e acontece, a gente tem que ter esse espírito de imediatamente corrigir a vibração. Né? Na frente aqui o mestre vai falar, que a gente vai ver, qual é a sacada para corrigir isso, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho aqui na frente sobre dominar o mundo mental. Mas dominar o mundo mental passa por isso. Emitiu, corrige. Imediatamente põe a vibração de amor, de perdão, de gratidão. Né? Se estamos naquele momento é porque a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo. Se estamos passando por aquilo é com alguma coisa e isso vai contribuir para o meu desenvolvimento, que é o que a gente tem que fazer sempre, né? Ter no norte, né, como primeira missão, crescer e desenvolver espiritualmente. Essa é a nossa missão aqui nesse mundo encarnado, né, que nós estamos, né? Nesse mundo do fenômeno, tá? Manifestar aí essa coisa da imagem, manifestar a imagem perfeita de todo, né? Que é a criação perfeita, magnânima de Deus aqui na nossa vida. Como filho de Deus a gente tem essa missão, esse desafio. Mas aqui nesse mundo do fenômeno a gente tem que exercitar isso, negar o fenômeno e trabalhar. É dolorido, é cansativo, né? Tem a mente da tendência que influi nas nossas ações, mas a gente tem que transcender isso. Esse trabalho diário, mental e espiritual, de correção, de alinhamento da mente com todas as coisas, né, que Deus criou, né? Como diz aquele mantra, tudo vem para o bem, tudo é de Deus, tudo vem para o bem, assim a coisa funciona. Por isso que ele escreve aqui, não fique com a mente, né? Sem dúvida, se acaso você ter essa coisa de não se irritar, não magoar, não ficar melindrado com nada, você tem uma atmosfera de bondade e calor. Aí ele coloca aqui uma coisa aqui também muito bacana no segundo parágrafo, página 110. Não fique com a mente presa ao aspecto negativo dos outros, você precisa edificar a si mesmo, purificar a si mesmo. Mesmo que alguém pratique um ato abominável contra você, que é o que a gente acabou de falar, não perca o seu tempo odiando essa pessoa. Você tem uma tarefa muito mais importante do que ficar odiando alguém. Essa tarefa consiste em edificar a si próprio, ou seja, edificar a si mesmo. Você não perca tempo odiando, perca tempo magoado. Se acaso foi, ficou, elimina, vai reduzindo, joga no lixo isso. Em algum momento isso vai ter que sair daí, desse corpinho, dessa mente, entendeu? Então trabalhe isso. Né? Por quê? Porque nós temos uma tarefa muito mais importante do que ficar odiando alguém. Essa tarefa consiste em edificar a si próprio,
tornar uma obra-prima a vibração que emana do seu ser, do meu ser, do teu ser. É isso que nós temos que fazer, essa tarefa de edificar a nós mesmos, né? Fazer da vibração que emana de você uma linda melodia chamada amor e harmonia. Nossa missão é edificar a nós mesmos com esse sentimento de amor e harmonia. Não perca tempo com ciúme, com ódio, com mágoa, com rancor. Em alguns momentos a gente está lá impactado em alguma coisa que não correu bem, mas vai, chama Deus do seu interior e começa a trabalhar isso. Cai dentro das orações, das mentalizações, dos estudos sagrados, né, para agregar, para que você tenha uma mente sã, para trabalhar o resto que você precisa fazer do teu dia, no trabalho, nas suas relações em casa, da sua saúde, daquilo que você quer, né, construir para a sua vida, para o seu futuro, né? Por isso que agora, nesse já final de ano, vai queimando tudo, vai eliminando tudo. Começa 2022 limpo, começa 2022 numa estrada lisinha, perfeita, joga as mágoas fora, queima tudo, joga tudo fora, ok? Por isso que ele escreve então o seguinte: não permita que de você mandem vibrações que entoem músicas tristes, músicas de ódio e repulsa, músicas deprimentes. É preciso saber que quando uma pessoa emite vibrações desagradáveis como essas, ela prejudica as vibrações do universo com seus fluidos perniciosos. Tá? Então, não permita sentimentos, não cante quando ele está aqui, não entoe músicas de ódio, né? De repulsa, música deprimente, tristes, ao contrário, né? Não faça isso. Cante, entoe músicas alegres, que regozijam a alma, que faz a coisa fluir, tá? Por isso que ele coloca aqui, as pessoas transmitem vibrações recíprocas emitidas pelas suas respectivas personalidades, mas simpatizam-se entre si apenas as que têm vibração da mesma frequência. Então, atmosfera, muda essa atmosfera, vê aquilo que você, né, vê o que está se manifestando, se está alinhado com as coisas boas que você quer para a sua vida, para as pessoas que você ama. Se está legal, continua firme. Se não está bacana, realinha isso. Mude o seletor, não existe mais seletor, né? Mas conecte-se, né, com outras vibrações, conecte-se com coisas que contribuam, que sejam produtivas, que sejam, né, magnânimas, que façam, né, com que você se torne, né, essa pessoa que emana coisas bacanas, que vai agrupar pessoas bacanas, que vai atrair pessoas bacanas em situações onde você vai fazer a coisa acontecer. A pessoa de alma elevada ama o outro, ok? Sempre assim. É assim que a coisa funciona, tá bem? As vibrações emitidas por pessoas de espírito forte e coração repleto de amor exercem enorme influência nas pessoas ao seu redor e acaba transformando numa melodia de paz e amor a vibração emitida por estas últimas, ok? Então tenha espírito forte e o coração repleto de amor, tá bom? Então vamos lá. Como está, o mestre escreve aqui, sejamos como essas pessoas. Ele escreve então aqui, sejamos como certas pessoas de quem emana uma atmosfera agradável e alegre, como dias primaveris. Ao nos aproximarmos de pessoas assim, sentimos-nos imediatamente pacíficos e livres, como se tivéssemos, de repente, melhorado a nossa personalidade. Se queremos realmente vir a ser pessoas que emitam vibrações alegres e harmoniosas, devemos nos transformar sempre no sentido de manter a nossa mente alegre e pacífica, evitando que as cordas da nossa alma façam soar músicas de ódio, cólera, desconfiança ou medo. A mente cria hábitos, principalmente a mente sujeita a tendências, que se oculta atrás da mente superficial. Essa mente sujeita às tendências adquire o hábito de emitir sempre a mesma vibração. Daí se repete esse padrão. Relacionamentos tóxicos, muda de emprego, a coisa não funciona, né? Não consegue mudar teu comportamento, tua postura para uma coisa mais sadia, mais próspera, mais voltada, né, para o sol, para a luz. Por isso que ele coloca aqui, né? Essa mente sujeita a tendências adquire o hábito de emitir sempre a mesma vibração e faz com que a pessoa transmita a quem quer que seja, a quem quer que se aproxime dela, o que denominamos de atmosfera da sua personalidade. E aí vem essa coisa dos pensamentos. Trabalhar os pensamentos para auferir, alcançar,
o sucesso que está lá no tema do nosso bate-papo de hoje. Faça com que a sua mente crie o hábito de transmitir ondas vibratórias de saúde, de paz, de harmonia, ok? Ele coloca aqui, há casos que até enfermos curam-se milagrosamente com a simples aproximação de pessoas que transmitem tal atmosfera. Tá ok? Então, sejamos como essas pessoas. Então, precisamos, pois, nos esforçar sempre para manter nossa mente alegre, positiva e bem regulada. Precisamos respeitar a nós mesmos, confiar em nós mesmos e transmitir uma atmosfera de grande autoconfiança. Tá ok? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre dominar o seu mundo mental. Né, que a gente já trabalhou bastante essa coisa do pensamento, que é sempre recorrente nos temas aqui do Aprenda a Prosperar. Corrigir, né, o nosso padrão mental, direcionar a mente, direcionar os nossos pensamentos sempre para a luz, para coisas positivas, para coisas construtivas. Na página 115, nesse capítulo Domine o seu mundo mental, o mestre escreve o seguinte, Sagrado Mestre: se você deseja progredir infinitamente, não se deixe dominar por suas emoções e paixões, ok? Não deixe dominar por sentimentos, né? Sentimentos que você vai fazer com que tome decisões, tenha reações ríspidas, agressivas. É tudo que você não precisa fazer. Então ele coloca aqui, saiba controlar suas emoções e paixões e faça de si próprio o Senhor absoluto da sua mente. Esse é o desafio, nós sermos o dono, nós sermos o Senhor absoluto da nossa mente. Nós podemos isso, é o dominar a ti mesmo, é assim que funciona. Domine, seja o cavaleiro do seu cavalo, seja o piloto do seu automóvel, não carona. Né? E isso é um exercício de todo dia, Aquele escreve o seguinte, aquele que deixa dominar por suas emoções não pode ainda ser considerado possuidor de uma alma verdadeiramente culta. Por mais erudita que seja uma pessoa, ela equivalerá a zero se não conseguir vencer o hábito de perder o controle das suas emoções. Se você, qualquer coisinha, pisa no pé, você já está berrando, já está gritando. Se você, qualquer coisinha no trânsito, já está gritando. Se você, dentro da sua casa, já responde, já xinga, já manda, já faz qualquer coisa, por mais inteligente, capaz, preparado que você seja, espiritualmente você, como ele escreve aqui, é zero. Né? Então, você não pode, né? Ou seja, né? Você não pode ficar à mercê das provocações que as coisas que venham até você. Né? Ele coloca aqui, existem muitas pessoas que, apesar de suas nobres aspirações ou excepcionais talentos, acabaram permitindo que, um momento de violento descontrole emocional, destruísse seus sonhos e arruinasse o seu futuro. E aí a gente vê nos nossos noticiários um monte de pessoas que não têm controle e acabam reagindo, acabam provocando situações onde gera mais agressividade do outro lado e aí acabam arruinando, aí, como o mestre coloca aqui, o seu futuro e prejudicam aí o seu futuro. E aí ele coloca aqui, a ira é proibida para aqueles que desejam crescer espiritualmente. A ira é proibida para aqueles que desejam crescer espiritualmente. Ele escreve, não se encolorize, não se enfureça, não urre como um animal selvagem, jamais perca a sua dignidade. E de vez em quando a gente às vezes não faz. Relaxa, né? Chama Deus do teu interior, serenamente, é um exercício, né? Sabe aquilo? Conta até 10, vai de leve, deixa o outro discutir sozinho, falar sozinho, murcha. Não bote mais gasolina na fogueira, ou bote mais gás, né, nesse balão para ele continuar inflando e subindo. Murcha. Eu tenho um cliente, tem alguns amigos que falam, mas eu não tenho sangue de barata. Pois é, né? E um cliente meu, ele está lá, as turras com a ex-mulher, está vendo o negócio indo para o buraco, a relação com um dos filhos totalmente comprometida, mas ele continua teimoso, né?
não tem o sangue de barata, ela vai ver só, ela não sei o quê, bababá, 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 bababá. Ou seja, vive subindo e descendo, não consegue estabilizar economicamente, não consegue fazer as coisas, compra um carro novo, dali meses tem que revender o carro, compra uma máquina, dali a pouco fica, devolve o negócio. Ou seja, enquanto ele não entende, e olha que a gente fala, né? Eu como, né, frequento ali a empresa dele, eu falo para ele, fulano, toma aqui esse livro, toma aqui essa revista, você é filho de Deus, perdoa. Perdoar, ela me levou tantos milhões, me levou a casa, me levou isso. Enquanto ele não ter a manifestação de entender que ele está ali para crescer espiritualmente, e isso ele tem que ter liberdade, até essa liberdade como esse prega, que a gente até estudou em outras lives, né, em outras palestras de terça-feira, essa liberdade de você perder tudo, nada te prende, tudo é efêmero. Se você perder, começa de novo, retoma, muda, faz, solta. O verdadeiro Filho de Deus não está preso a nada, não está preso a forma nenhuma, porque matéria, ela existe aqui só para nos servir. A matéria é a manifestação de Deus, do amor de Deus, né? Mas ela não existe. No mundo perfeito de Deus ela não existe. Então, deixa aí. Como a gente costuma dizer nos nossos estudos, riqueza é circulação. Vem, é utilizado com permissão e até logo, muda, vai de novo. Essa circulação de riqueza, essa liberdade desse desprendimento, desse não apego, faz parte da evolução. Por isso que ele coloca aqui, não se colorize, não se enfureça, não urre como um animal selvagem, jamais perca a sua dignidade. Essas são as regras de ouro da Seichonoye. E aí ele coloca aqui, e é uma coisa que a gente sempre fala, que é recorrente nos nossos estudos aqui de nossa terça-feira. A palavra é criadora, mas quando empregada de forma errônea, torna-se uma terrível destruidora. É como uma medicação, um remedinho, né? Dependendo da dose, é um veneno. Água demais, água é necessário para a vida, mas água demais afoga, mata a planta. O fogo é necessário para aquecer, né? Para fazer as nossas refeições, alguma coisa assim, aquecer e tudo mais. Mas demais ele toca, ele frita. A gente teve aí, né, recentemente seca aqui no centro-oeste do nosso país, fogaréus e incêndios destruindo florestas. Ou seja, tem que ter tudo na medida certa, com sabedoria, com parcimônia, com inteligência. Ok? Então, por isso que ele fala, use a palavra da forma correta. Usa a palavra para construir o que a gente leu agora há pouco, um caráter firme, desenvolver o seu espírito, se autoelogiar, né? Autovalorizar, né? Você desenvolver as suas capacidades, as suas convicções, botar o seu caráter firme, espírito firme nos trilhos, né? do sucesso, da realização, da manifestação perfeita, né, das coisas de Deus em nossa vida. Então ele coloca aqui, consideramos ideal o estado de espírito em que não mais somos dominados pela ira e conseguimos manter naturalmente a serenidade. As pessoas que ainda não atingiram esse estado e que vez ou outra se deixam dominar pela ira, não devem expressar em palavras faladas ou escritas, nem demonstrá-la em atos. Se pensou, só trava, só segura no pensamento, não deixa aí. Já emitiu, mas se você falar, se você executar, aí complica. O que ele escreve aqui? Expressá-la em palavras é igual a proferir uma sentença condenatória. Demonstrá-la em atos é o mesmo que executar a sentença. Se você falar, você já está agredindo. E se você ir, né, seja para as vias de fatos, ou seja para tomar uma decisão que vai machucar, que vai magoar, que vai transformar a vida de outras pessoas para pior, através de uma decisão egoísta, eu sou assim mesmo, então vai, de um sincerão qualquer aí, entendeu? Então, você está aí executando a sentença. Por isso que ele escreve, quão numerosas são as pessoas que por deixar explodir a sua ira, em palavras ou em atos, deixaram fenecer o amor no lar, perderam a posição social, empregos, quebraram, enfim, atraíram com suas próprias atitudes um destino trágico que poderia ter sido evitado. E aqui tem um outro trechinho que é muito legal, que ele escreve o seguinte aqui, sobre 3 características, 3 quesitos indispensáveis para o sucesso na vida. Ele escreve aqui, o Sagrado Mestre escreve, desde os tempos antigos, consideram-se a sorte, a ingenuidade, a perseverança como 3 quesitos indispensáveis para o sucesso na vida.
Eu faço questão aqui de fazer um breve aqui, agregar aqui uma definição ingenuidade, não ingenuidade no sentido de ser bobo, né? No sentido pleno e bonito da palavra, né? Ele escreve, quando ele fala aqui ingenuidade, é no sentido de ser sincero, de ser simples, de ser sem malícia, não de ser bobo, não é isso. Ingenuidade no sentido de não ver maldade, de ser sincero, de ser simples, né? De ter uma inocência, no bom sentido, inocência mesmo no sentido que tudo vem para o bem, então está tudo legal, está tudo acontecendo. Sorte, isso é, através de uma atmosfera positiva, isso já acontece, e a perseverança, que é o que você precisa ter para seja lá o que aconteça, chuva sem chuva, sol sem sol, dólar alto, dólar baixo, economia assim, economia assado, partido de qualquer cor, né? Você faz o teu negócio acontecer, como a gente diz, a tua porta tem que abrir, teu negócio tem que funcionar, tua carreira tem que continuar, tua clínica tem que funcionar, tua lojinha tem que abrir e fazer as coisas, ou seja, tem que fazer a coisa acontecer. E com as palavras certas, com os pensamentos corretos, com a atmosfera correta, você consegue passar por essas crises, por esses contratempos, tá bem? Aí ele escreve aqui, existem pessoas que por serem inteligentes e talentosas parecem fadadas a grande sucesso, no entanto não conseguem. Por que será? Justamente por serem muito inteligentes, notam demais os defeitos dos outros e por menores que sejam, elas os enxergam ampliados, como se estivessem olhando através de uma lente. Por causa disso, costumam se irritar com as coisas pouco importantes, entram em choque com os colegas, discutem com os superiores e acabam jogando fora justamente uma posição que poderia promovê-las. E ainda dizem com orgulho, eu sou uma pessoa honrada e íntegra que só pode viver um ambiente livre de impureza da mesma forma que as trutas podem viver em águas cristalinas. Ou seja, eu sou assim mesmo e pronto. Eu falo, eu não carrego nada, eu não levo nada para casa, então é assim que eu sou. Boa, se você é assim que você é, você não tem um mínimo de respeito, se você não tem ali uma empatia, se você é muito crítico com os outros, consequentemente você é muito crítico com você mesmo, você vai ter uma vida, como o mestre coloca aqui, atribulada, né? Vai ter decepções, vai provocar decepções e aí acaba que não alcança os seus objetivos, mesmo estando super preparado, tendo todas as valências, competências, todos os indicadores para disparar, fazer a coisa acontecer, mas a atmosfera que você provoca com essa exigência, né, com essa questão aí de ser tão crítico, não deixa a coisa acontecer. Aí o mestre escreve o seguinte aqui, pessoas desse tipo vivem abandonando o emprego, vão passando de uma profissão para outra, acabam perdendo a oportunidade de adestrar-se para a vida e finalmente se tornam elementos descontentes na sociedade. Tudo isso pelo simples motivo, eles não têm gratidão, pessoas desse jeito, não têm gratidão pela oportunidade que estão tendo de evoluir e crescer ali, porque elas acham que elas sobram, que elas estão a mais ali, não está ornando com o ambiente. Então, ele escreve aqui, muda de emprego, muda de ambiente, né? Vão passando de uma profissão para outra, começa um negócio, não dá certo, vai para lá, vai para cá, ou seja, nada nunca está bom, porque ela nunca está bem com ela mesma, como a gente acabou de ler lá atrás, em algum momento, né? Tá aqui então, essas pessoas não sabem que a virtude da magnanimidade, tem até que ler devagarzinho aqui, essas pessoas não sabem que a virtude da magnanimidade, bacana, hein? Magnanimidade é muito maior do que a pequena virtude chamada mania de pureza. Aí você pode colocar arranhetice, espírito crítico, né? Tá sempre botando o dedo, sempre apontando, bota aí nesse pacote um monte de definições aí. Elas não sabem que a capacidade de perdoar é uma virtude bem maior e digna de admiração do que a rigidez do caráter. No caso aqui, o caráter ele é um caráter nocivo, muito rígido, tá ok? O mestre escreve aqui, se você quer alcançar a verdadeira evolução espiritual, liderando plenamente todas as coisas ao seu redor, abandone a mania de pureza e intransigência. Repetindo, se você quer alcançar uma verdadeira evolução espiritual, que é a primeira missão nessa nossa vida, o resto vem de carona, a locomotiva é o desenvolvimento espiritual, o resto vem nos outros vagões,
carreira, morar bem, crescer, desenvolver e tudo mais, vem nos outros vagões, mas a locomotiva, o que arrasta é a tua evolução espiritual. Então eles colocam aqui, se você quer alcançar uma verdadeira evolução espiritual, liderando plenamente todas as coisas ao seu redor, abandone a mania de pureza e intransigência, procure perdoar com a mesma magnanimidade demonstrada por Jesus Cristo e Amida Butsu, né? A Amida Butsu é uma deusa, né, que ela é considerada a de maior capacidade de perdoar na cultura oriental, né? Então ele escreve aqui, né? Demonstre a mesma magnanimidade de Jesus Cristo e Amida Butsu. Todo e qualquer mal que as pessoas praticarem contra você, perdoe. Pronto. Assim procedendo, certamente acabará atraindo para junto de si numerosos amigos, colaboradores e admiradores, do mesmo modo que Jesus Cristo e Amida Butsu. E aí você pode colocar oportunidades, você pode colocar saúde, tudo vem para o lugar. Não se encolerize, por mais que outros falhem, não se deixe levar pela ira. Pense que, encolerizando-se com o mal cometido pelos outros, você estará cometendo um mal maior. E aí ele faz uma alusão, se você for retrucar, for apontar, for ranhetar, for reclamar, for responder a essas pessoas, ele fala assim, lembre-se que está na iminência de você responder, cair nessa armadilha, você vai cometer um mal muito mais grave do que o mal cometido pelos outros. Ou seja, retroceda antes que seja tarde. E aqui ele não fala de retroceder, dar um passo atrás, é sinal de fraqueza. Ao contrário, sabedoria. O que nós hoje nos coaches aí a gente ouve na tal da inteligência emocional. Entendeu? Resiliência. Segura a onda. Aí depois você, num outro momento, uma outra situação, uma outra vibração, com outras coisas, você já passou e deixa. Com o tempo, a coisa tende a ficar na poeira. Por isso que ele escreve aqui, retroceda antes que seja tarde. E aí ele exorta aqui uma coisa para nós aqui, uma frase. Prometa a você mesmo que perigo eu estava prestes a cair, que perigo, eu estava prestes a cair no abismo, nunca mais vou cometer tal imprudência. Ou seja, você retrucar, você ranhetar, você reclamar, você devolver a agressão, é como se você estivesse jogando num precipício. Ele faz essa analogia. Aí na sequência ele coloca aqui sobre o porquê que essas coisas acontecem. Ele coloca aqui, seja uma pessoa que nunca se deixa, na página 122, ele escreve, caro leitor, seja uma pessoa que nunca se deixe dominar pelo medo, acredite firmemente em sua boa sorte. E aqui ele até cita Napoleão, que Napoleão lá, numa época de guerra, muitos dos soldados dele estavam internados, estavam com peste, né? E ele quis visitar esses soldados, né? Os guerreiros dele, né? Do batalhão dele ali, e os assessores falaram, não, que você vai pegar lá vai ser contaminado, né? Pela essa peste e tudo mais, não vai lá, né? Nosso general Napoleão, né? E aí ele falou, não posso deixar o meu soldado à mercê da sorte. Eles têm que saber que eles têm um líder ali que está comprometido com eles, né? Por isso que ele diz aqui, né? E a cada dia sucumbiam numerosos soldados. Mas Napoleão, cujo lema era, no meu dicionário não existe a palavra impossível, não se deixou abater pela tragédia. E ele foi lá, na enfermaria, no hospital, chegou a passar a mão em alguns soldados e alguns deles chegaram a ficar curados, outros levantaram, outros responderam, ou seja, no final das contas, foram diminuindo o número de internações, muitos deles ficaram feridos, ele voltou para a guerra e ali naquela batalha, na sequência disso, ele foi vitorioso. E alguns deles gritavam lá, viva o imperador, e aí a coisa foi para frente. Por quê? Porque ele foi gerar ali uma empatia de amor, de aconchego, de parceiro, como a gente fala hoje, do tamo junto, ok? Por isso que ele coloca aqui, o mestre fala, né? Acredite firmemente em sua boa sorte, assim como Napoleão. Aí ele escreve, feliz é o lar onde pelo menos um membro da família é capaz de manter a serenidade,
mental em qualquer situação. Ao menos um membro da família é capaz de manter a serenidade mental em qualquer situação. Feliz do lar que tem essa pessoa. A atmosfera de serenidade, de alegria, de autoconfiança e de saúde irradiada por essa pessoa contagiará os demais membros da família e todos se tornarão juntos transmissores de boas vibrações, ou seja, vibrações de serenidade, de alegria, de autoconfiança, de saúde e etc. Pelo menos um toca, rela nos outros. O bom exemplo faz com que a harmonia se instaure naquele lar, naquela situação. Não entre na pilha, ao contrário, tenha uma pilha de saúde, de harmonia, inverso do que está se mostrando ali, como o mestre fala, né? Dê ali um passo atrás, recue. Tá? Por que ele diz isso? Porque ele escreve o seguinte aqui: a serenidade mental pode devolver a vida às pessoas, até mesmo em se tratando de pacientes desenganados pelos médicos. Em contraposição, os sentimentos que destroem a serenidade mental, tais como ciúme, ódio, ira ou medo, invariavelmente têm o poder de produzir grande quantidade de toxina no organismo. Isso já é sabido, né? A raiva, a ira, ela provoca em nosso organismo, no nosso sangue, contaminação, tóxicos, né? É uma contaminação onde a gente acaba ficando, né, contaminado por essa toxicidade de amargura, né, de ódio, de rancor, de ciúme, e acaba prejudicando, acaba gerando uma anomalia no nosso organismo, né? Por quê? Porque esses sentimentos a gente carrega, a ira, o ódio, o ciúme, a inveja, vem carregado de um sentimento muito grande, e isso acaba gerando aí uma grande quantidade de toxina no organismo. Por isso que ele escreve aqui: somente as pessoas capazes de dominar a si mesmos são verdadeiramente valorosas. Vamos cultivar esse verdadeiro valor. Deus não nos criou para sermos escravos dos nossos próprios sentimentos. Nós recebemos de Deus a capacidade de dominar o nosso próprio mundo mental. Mas, por outro lado, existe a lei da natureza, segundo a qual mesmo a capacidade recebida de Deus acaba diminuindo quando não procuramos descobrir como usá-la da forma correta. Por isso que ele diz aqui, então, não vamos cultivar, não, né? Deixa o não de lado. Vamos cultivar esse verdadeiro valor. Deus nos criou para não sermos escravos dos nossos próprios sentimentos. O ideal é não nos deixarmos descontrolar por sentimentos negativos como o medo, a ira, o ciúme, o ódio, etc. E aí ele vem corrigindo. Ele vem encaminhando aqui, né, o ensinamento, e ele vem para dar a solução para a correção dessa postura tóxica, né, para a gente não reagir, para a gente corrigir e alinhar o nosso espírito. Mas antes ele fala o seguinte aqui: analisando a origem de todos esses sentimentos negativos, podemos notar que eles vêm de uma única raiz: o medo. Ficamos agressivos e coléricos por medo de que a nossa existência seja ameaçada. Sentimos ciúme e despeito por medo de perder, né? De ficar por baixo. Odiamos alguém por medo de que ele nos faça mal. Assim sendo, basta eliminar os sentimentos de medo e todos os demais sentimentos negativos se dispersarão, como uma tropa que perdeu o seu comandante, ou seja, vai embora. Mas como eliminar o medo? Isso não é tão difícil, pois medo é algo que desaparece naturalmente quando passamos a manter nas camadas mais profundas da nossa mente a convicção básica de que eu sou um com Deus, vivo junto com o universo e todas as coisas e fatos, independente de sua aparência fenomênica, trabalho em plena harmonia para o meu crescimento. Tudo vem para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Por quê? Porque eu sou um com Deus. E se eu estou com Deus, tudo está no lugar. Já estou protegido, já estou amparado. Deixar fluir o amor de Deus. E aí ele dá a solução para nós treinarmos diariamente para que possamos superar essas mazelas, esses sentimentos quando eles aparecerem. Às pessoas da Seichonoye, eu aconselho proceder da seguinte forma: eu, Masaharu Taniguchi.
Todas as noites antes de dormir, sentar com a mente serena, palmas justapostas e olhos cerrados. E nessa posição durante 10 minutos, ele coloca aqui, se o tempo permitir estender por meia hora ou até 1 hora. Visualizar a grande vida de Deus fluindo para o seu interior através da antena formada pelas mãos justapostas e sua vida tornando-se uma com a grande vida. Durante 10 minutos, fique na posição e conecte-se com a grande vida de Deus, essa vida que vai fluindo para o seu interior. E aí ele escreve aqui, concluindo, quando através da meditação Shin-Sokan alcançamos um elevado estado espiritual, tomamos consciência da nossa união eterna com aquele que governa este mundo, Deus. Se Deus criou, Deus governa e eu sou seu filho, está tudo no lugar, está tudo certinho, deixa a vida de Deus fluir através de mim. E ao nós conscientizarmos da nossa união eterna com Deus, nasce do profundo da nossa alma a certeza íntima de que tudo neste mundo, não importa qual seja a aparência dos fatos, está se movimentando no sentido de nos fazer crescer cada vez mais. Ok? Isso é o basicão. Conecte-se com Deus. Antes de dormir, 10 minutinhos. Conecte-se com a grande vida de Deus, para você ter um sono tranquilo, restaurador, reparador, profundo, para que o seu gás, sua energia se revigore, e você, quando despertar na manhã seguinte, você está todo energizado, protegido e amparado pela sabedoria e amor de Deus, manifestando gratidão pela sua vida, manifestando gratidão por ter a oportunidade, mais uma vez, ao despertar, iniciar um novo dia, um novo desafio, para colocar as coisas no lugar onde você merece. Uma vida plena, auspiciosas, regozijando essa felicidade de poder estar aqui, cumprindo a sua missão, da melhor maneira que você puder. Tá bem? Então, como eu falei lá no início, estamos aí encaminhando aí para o Natal daqui a alguns dias, daqui a uns 10 dias aí já vem o Natal, um Natal maravilhoso para vocês, a família toda, um 2022 espetacular para todos vocês. Deixem a vida de Deus manifestar, façam as práticas espirituais, zera esse ano, senta, procura aí, né, fazer uma estratégia, um projeto, um plano bacana de vida, né, quem faz o ciclo tem lá o projeto Prosperidade, vai lá no New Ciclo, olha as aulas e tudo mais, e projete junto com Deus um 2022 maravilhoso. E eu desejo de coração, mesmo ainda estando aí no meio do mês, um final de ano maravilhoso para vocês e seus familiares, muita saúde sempre, para que a gente, através da saúde, consiga aí galgar os degraus, para que a gente, através da oração, da mentalização, deixando Deus manifestar, estudando o ensinamento sagrado, homem, filho de Deus, que a Setionê, né, nos aqui coloca à disposição, tenhamos aí um final de ano bacana e um 2022 maravilhoso. Muito obrigado, gente. Saúde e sucesso sempre. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.